pais amados. Vamos estar reunidos essa noite mais uma vez para estarmos falando sobre o que Deus tem falado no nosso coração. Eu queria compartilhar um pouco com vocês nessa noite, amém, queridos? Vamos estar orando. Só Deus Pai, que estamos, Deus, na sua presença para te agradecer, porque Tu és bom em todo tempo, Tu és bom. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem falado conosco, mesmo que nós não venhamos a merecer, Deus. Mais uma vez eu peço, usa-me nessa noite, fala conosco, Pai. Louvado e grande e glorificado seja o Teu nome. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Mano, quem entende a grandeza do favor recebido por Deus, ele se entrega totalmente ao amor de Deus. Segundo o dicionário, a palavra culpa, nós vamos hoje falar sobre culpa e graça. A palavra culpa, ela se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outra pessoa. É um sentimento que se apresenta quando o sujeito ele avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se que ele se sente responsável por erros ou imperfeições. Segundo os psicólogos, pesquisando, fala que a culpa é algo que atormenta os seres humanos. A palavra de Deus, ela nos ajuda a entender um pouco melhor o tema de hoje, que é culpa e graça. O texto, nós vamos estar lendo agora o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Fala a passagem em que Jesus vai à casa de um fariseu e ali uma prostituta vai até ele. É um texto bem conhecido, nós vamos estar lendo rápido aqui. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na cidade, à mesa em casa daquele fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. E quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, não em alta voz, falava com ele mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E respondendo Simão, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, que era um costume da época, mas esta, desde que entrou, não cessou em beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ela disse: os teus pecados... E a ela ele disse:
os teus pecados te são perdoados. E os que estavam juntos assentados à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, como nós lemos aí, em algumas versões, até eu estava pesquisando, em algumas versões da Bíblia, alguns aí tem um título assim que vem assim acima desse texto, uma pecadora unge Jesus. Isso é um texto que é bem conhecido por todos nós. A narrativa conta que Jesus ele tinha sido convidado por um fariseu para jantar na sua casa, mas as intenções daquele homem religioso não era precisamente de honrar o ilustre convidado, mas tentar enredá-lo em alguma situação, colocar em alguma situação que servisse de prova para condená-lo. Prova disso é a forma como Jesus foi recebido naquela época. As refeições elas eram feitas numa mesa com cadeiras, você já deve ter visto isso em alguns filmes. As casas não eram com uma mesa com cadeira, as casas elas tinham uma mesa no centro da sala e uma espécie de sofá, onde as pessoas ficavam quase que deitadas, com o lado do corpo elas utilizavam a mão livre para pegar os alimentos. Os pés das pessoas elas ficavam do lado de fora da poltrona, pois estavam muito sujos devido ao caminho que ela passou pelas estradas. Assim, o costume da época indicava que ao receber a pessoa importante, o empregado da residência deveria lavar os pés daquele convidado. Além disso, ele seria recebido com um beijo pelo dono da casa e seria ungido, mas nada disso aconteceu com Jesus. E mesmo assim, Jesus se reclinou naquela poltrona, sabendo que já não era bem recebido. Aquelas refeições elas eram feitas em salas abertas, chamadas de cenários, e era permitido que as pessoas da cidade fossem lá para assistir e conversar e aprender com o conhecimento daquele convidado. E assim é que entra em cena uma mulher, como nós lemos aí, uma mulher que para alguns falam que era uma prostituta, e ela chega e se ajoelha aos pés de Jesus. Aquela mulher ela não entrou ali naquela casa somente para pedir perdão pelos seus pecados. Ela foi lá para adorar Jesus. Jesus ele já estava naquela cidade anunciando o amor e o perdão de Deus já há alguns dias, e aquela mulher já tinha ouvido falar dele. Suas lágrimas, que muitas vezes muitos ali estavam pensando que eram fruto de amargura do pecado, eram na verdade fruto do perdão que tinha sido recebido no seu coração e da indignação pelo absurdo do tratamento que Jesus estava recebendo. Simão, o fariseu, que era o dono da casa, ele ficou agitado com essa situação, e ele não estava preocupado com o fato de a mulher, uma pecadora estava ali tocando Jesus, o que deixava ele transtornado era o fato de uma prostituta dar as honras que os fariseus não estavam dando a Jesus naquele determinado momento. E com essa atitude ela estava interrompendo a humilhação a que Cristo estava sendo submetido ali. É nesse momento que Jesus convida o dono da casa a fazer uma reflexão, como nós já lemos: se um credor perdoa sua dívida de 2 devedores, quem o amará mais? E o fariseu responde: aquele que foi perdoado a dívida maior. Cristo trata a questão do pecado como uma dívida que não temos a menor condição de pagar.
E a parábola ela traz uma excelente notícia. O credor ele já havia decidido que ele iria perdoar as dívidas de todos os devedores. E isso é o perdão que é pura graça de Deus. Todos nós tínhamos uma dívida muito grande com o Pai e ele resolveu nos perdoar. Eu vou estar citando alguns textos aqui, amado. Eu não vou estar abrindo para não me alongar muito, que já está grande aqui até o tempo. Eu não sei se vai dar tempo para falar tudo, mas em Romanos 5,8 diz que mas Deus é a prova do seu amor conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A graça vem antes da obra, o amor é a prova do perdão. Quem entende a grandeza do favor recebido, ele se entrega totalmente ao amor de Deus, assim como aquela prostituta fez. Não são os bons que Deus escolhe, mas ele escolhe os desprezados. Não são os que negam a sua culpa, mas os que confessam e se arrependem. A resposta para a culpa não está em negá-la, mas no perdão e na graça oferecida por Jesus. Isso nos transforma e nos traz verdadeira liberdade. A graça de Deus ela é eficiente, é suficiente para remover de nós toda a culpa. Nós somos livres porque Deus já nos perdoou. E essa mulher ela sai da casa de Simão perdoada, salva e em paz, simplesmente porque aceitou a graça divina. A graça é o favor imerecido que Deus nos concede quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele derrama sobre nós sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Ele nos dá incontáveis bênçãos. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, está escrito lá: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto escrevendo o estado pecaminoso em que o ser humano ele se encontra, mas também trata desse assunto de graça de Deus, porque todos os homens podemos descrever a graça de Deus como um dom gratuito de Deus, concedeu a todos aqueles que têm fé em Cristo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Efésios 2, de 8 a 9 também você pode ler. Fomos presenteados e surpreendidos com amor imensurável do nosso Pai Celestial. Quem que pode medir esse amor? Não tem ninguém capaz de medir isso. Nós recebemos a graça porque Deus é bom e Ele é misericordioso. Em João 3,16 nós conseguimos ter uma ideia disso, porque ele nos envia seu Filho e fala que porque Deus amou, um texto bem conhecido, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não vamos a um lugar que lemos, você pode ler lá também. Um ato soberano de Deus ao homem, Ele nos justifica, nos livrando da não condenação, livrando da condenação eterna. Nós podemos ver em João 1, versículo 14, em Tito 2, versículo 11. Uma vez que fomos alcançados pela graça, somos livres de toda a condenação e do pecado. Mas essa liberdade não é a permissão para fazer tudo o que desejo, pelo contrário, tem a ver com um novo coração e a mudança que o Senhor Jesus fez em minha vida, na sua vida. Não é a graça sem submissão, não há graça sem submissão. Sem Cristo, o homem está condenado e é escravo do pecado. Ele vive debaixo de um jugo pesado e mortal. Em Cristo, pela graça, somos livres e da condenação, nos tornamos livres da condenação, nos tornamos escravos, vamos falar assim, da justiça e do amor. Conforme está escrito lá em Romanos 6, do versículo 14 a 18, eu também não vou ler porque já está se alongando muito aqui. A graça de Deus transforma o caráter do homem. Ele dá uma nova identidade, pois a palavra ela afirma lá em Romanos 3, no versículo
24, que fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Um ato inafiançável, ou seja, o ato inafiançável é o que não temos condições de pagar, seja por obras ou por doações. Romanos 11, no versículo 6, diz: e se é pela graça, já não é mais por obras, se fosse a graça, já não seria graça. Há pessoas que se julgam boas simplesmente porque não tem determinado vício, ou também porque praticam boas obras, acham que é por obra, essa coisa, e na verdade não é assim. Amigo, amados, a pessoa pode até afirmar que são pessoas boas pelo fato de frequentarem os cultos. Amado, eu vi uma comparação que eu achei muito legal. Não posso ficar numa garagem o dia inteiro, mas isso não me fará me tornar um carro. O fato de a igreja não garante que eu seja um cristão. A palavra de Deus, ela nos ensina que não somos bons o bastante para merecer esta graça maravilhosa. E nem são as nossas obras as que nos fazem merecedores. Romano 3 afirma que não há um justo, sequer, que todos pecaram e se distanciaram da glória de Deus. O caminho da salvação é Jesus, a manifestação da graça de Deus aos homens. Deus nos capacita lá em 2 Timóteo 2,1, diz que, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Nós podemos ver também Deus falando conosco, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus é suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa enquanto nós tentamos ou quanto achamos grande nosso pecado, Deus sempre tem mais graça do que você tem pecado. Quando nos arrependemos e nascemos de novo, Deus derrama sua graça sobre nós através do seu poder. Somos fortalecidos e capacitados a cumprir sua vontade. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança em Jesus. E conforme diz em Efésios 4:7, Cristo sempre tem uma medida de graça para nós. Mas a graça ela foi dada a cada um de nós segundo o dom de Cristo. Amados, fique na paz e que nessa noite Deus tenha falado com você assim como falou comigo. Deus perdoa, Deus não dá graça, Ele já perdoou todos os pecados, mas isso não quer dizer que nós podemos viver no pecado, porque quando você vive na prática do pecado, você realmente não se entregou a Deus. Se há algum pecado que você tenha cometido, que você tenha pedido perdão e que o diabo ainda fica falando, lhe acusando, colocando isso na sua cabeça, repreenda agora e lembre que Deus já morreu por você. Ele já perdoou os seus pecados, não importa qual seja. Assim como Ele fez com aquela mulher, Ele faz com você, faz comigo. Que nessa noite o perdão possa chegar à sua casa. E assim como Ele lhe perdoou, você possa perdoar aqueles que teriam ofendido. Amados, fiquem na paz. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Amém.